galera do YouTube! Na videoaula de hoje a gente vai começar o assunto de derivadas parciais. E para começar esse conteúdo, vamos imaginar que eu tenho uma função f de xy igual a x ao cubo mais x quadrado y ao cubo menos 2y². Então, essa função ela depende de duas variáveis. E se eu quiser a derivada dela em relação a x? O que eu vou fazer? Eu vou olhar a função como se y fosse constante e derivar em relação a x. Então, os termos que eu tenho para derivar em relação a x vai ficar 3x² mais 2xy ao cubo. E o menos 2y eu trato como constante, que é zero. A mesma coisa acontece se eu quero em relação a y, a derivada em relação a y. O primeiro termo se cancela, porque eu vou levar ele como uma constante, e aí eu vou ter 3y² x² menos 4y. Agora, se eu quiser a derivada parcial em relação a x e depois em relação a y, é só pegar a derivada em relação a x, que eu já fiz no item 1, e derivar em relação a y. E aí eu vou ter 6xy². E a mesma coisa eu faço se eu quero a derivada em relação a y e depois em relação a x. Eu vou obter 6xy². Como a gente pode perceber, o item 3 e o item 4 dão o mesmo resultado, não importa a ordem de derivação. Isso aconteceu porque nossa função f é contínua. E isso também é mostrado num teorema, que eu estou colocando aqui do lado para vocês, que diz que a derivada de f de xy em relação a x e depois em relação a y é igual a derivada de xy em relação a y depois a x, se a f for contínua. Então, se você cair nessa situação, você já sabe que sua função é uma função contínua. Vamos dar continuidade aqui nos nossos casos de derivação. Eu também posso derivar em relação a x duas vezes. E como que eu faço isso? Primeiro eu faço a derivada em relação a x, que eu tinha feito anteriormente no item 1, e derivo isso em relação a x de novo. E aí eu vou obter 6x mais 2y ao cubo. E eu posso fazer a mesma coisa em relação a y. Uma coisa importante de saber é quando a minha função vai ser derivável ou diferenciável, certo? Então, a gente precisa de três coisas para a função ser diferenciável. Primeiro, a derivada em relação a x tem que existir e vai ser um valor a. A derivada em relação a y tem que existir e vai ter um valor b. E em terceiro, o limite de hk tendendo a 0, 0 da função f x0 mais h, y0 mais k, menos a função f, x0, y0, menos a h, menos bk, lembrando que a é a derivada parcial em relação a x e b, a derivada parcial em relação a y, dividido por raiz de h² mais k² tem que ser igual a 0. Então, essas são as três condições para a nossa função ser diferenciável. Outra coisa importante das derivadas parciais é que a gente pode obter a equação do plano tangente. Essa equação do plano tangente vai ser definida como z igual a f de x0, y0, mais a derivada de f em relação a x, x menos x0, mais a derivada de f em relação a y, y menos y0. Então, com essas derivadas parciais, a gente consegue achar a equação do plano tangente. A gente também consegue achar o vetor normal em relação à curva, que vai ser igual a n igual a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y e menos 1. E com esse vetor normal, a gente consegue achar a equação da reta normal, que vai ser igual a um ponto mais lambda vezes n.